Olá, todos os suinocultores, suinocultoras, estudantes de veterinária, de zootecnia, agronomia, técnicos agrícolas. Bem-vindo novamente. Esse aqui é o Pó de Porco. Estamos gravando aí o 4º episódio e a gente quer que vocês entrem, fiquem à vontade, porque a granja aqui é sua. Hoje estamos recebendo o Diego Araújo. Olá, Diego. Obrigado por ter vindo. Muito grato pelas viagens que a gente teve nessas últimas 2 semanas e grato por você ter aceitado esse convite. Olá, Marcino. Olá, Túlio. Olá a todos os seguidores. Eu que agradeço o convite. É sempre uma honra poder fazer um bate-papo como esse, que é muito importante para a suinocultura, agrega muito aí aos produtores, à cadeia no geral. E as viagens com você são sempre muito boas, né? Então, isso é sempre muito gratificante. Que bom que você falou isso, porque no último podcast, quem não assistiu ainda, assiste lá, que foi com o Dirceu, ele achou que foi meio corrido. Túlio, obrigado de novo. Marcino, Túlio está sempre com a gente. Obrigado, cara. Estamos aqui para poder ser o segunda voz, né? Fazer uma escada para você aí e contribuir para esse mundo, né, da suinocultura, que é tão bacana, né, é tão importante, é tão bonito, na verdade, né, todos os produtores, nossa salva de palmas aqui para todos os produtores, empreendedores que estão aí no campo realmente produzindo alimento com dedicação, com amor, verdadeiros apaixonados pela suinocultura, né. Então é isso aí. Muito obrigado. Obrigado eu. A segunda voz, mas em Lá maior. Sempre bom dizer. Obrigado, Túlio. Estamos aqui de novo na Blue Farms, então nossa parceria. Esse podcast, o Pó de Porco, é um podcast da The Hills, patrocinado, empenhado, gerido lá dentro da empresa, e que a gente vem trazer informação, então, de um modo um pouco mais leve, solto, um bate-papo com amigos, que é o Túlio, que é o Diego. E aí, vocês já estão acostumados com isso, espero que sim, que é o Momento RH, que a gente gosta de falar da onde veio o nosso ilustre convidado, e ele mesmo se explica, conta da onde começou, da onde surgiu, vontade de estar aqui, a vontade de estar ajudando a cadeia suinícola do Brasil. E aí, vamos deixar o Diego Araújo fazer o nosso Momento RH. Bom, Marcino, eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade de 24 mil habitantes, chamada Monte Aprazível, onde eu vivi ali até meus 17 anos. E aí, essa paixão pelo campo, pelos animais, sempre tive contato com meu avô, que tem um pequeno sítio ali. Então, todo sábado eu estava com ele, estava no meio do suíno, no meio do cavalo, e sempre gostei muito disso. E aí, quando cheguei aos 17 anos, momento de ingressar na faculdade, escolher o curso que é tão difícil, né? A gente fica sempre na dúvida, para onde nós vamos. E aí, pesquisando, já tinha essa paixão nos animais, essa parte de campo. Conheci a veterinária e aí acabei encontrando a zootecnia e fui ler um pouco mais da zootecnia. Falei, isso é bacana, acho que isso, vou me encaixar. E aí então falei, não, vou prestar vestibular para a zootecnia. Quando prestei para a Unesp, em Botucatu, e aos 17 anos ingressei no ano de 2009 e me formei no ano de 2013. E aí, aos 17 anos? Aos 17 anos. Precoce, menino. E a mãe chorava quando saía de casa, hein? Nossa. Dava... Ixi. Os finais de semana não é tão perto, Monte Aprazível de Botucatu, ali nós estamos falando em 350 quilômetros, então nem sempre voltava para casa. Sempre que voltava, a hora que ia embora, o coração apertava, a mamãe dava uma... E aí foi. Na faculdade, não tinha específico uma atividade, ou suíno, ou peixe, ou aves. Ainda não tinha decidido isso. E Botucatu ali, o campus da Unesp proporciona para a gente um grande aprendizado e ele tem vários setores. Então tem o setor de suinocultura, o setor de piscicultura, o setor de avicultura, onde você pode estar fazendo estágio em todas essas áreas. Eu fiz na avicultura, fiz no suíno, fiz no bovino, e aí você, suíno me agradou. Vou fazer de novo. Aí você vai, aí você toma gosto. Aí você não quer mais parar, né? Quem começa com suíno apaixona. Apaixona mesmo. É uma atividade, né? Extremamente apaixonante.
Diego, posso dar um passo para trás? Por favor. Quando você falou, pô, fui procurar ali a veterinária, mas daí conheci a zootecnia, o que te encantou nesse momento em que você estava a decidir, esse momento que você já falou, tão difícil de escolher uma profissão, nessa parte? Olhei a zootecnia, gostei disso, é isso que eu quero seguir. Qual foi o ponto de virar a chave e falar, é isso que eu vou fazer pro resto da vida? Quando você pegava ali essas atividades que você via bastante, nutrição, produção, manejo, e o que eu tinha muito na minha cabeça da veterinária era mais a parte clínica, né? Abrir animal, e eu sou um pouco receoso com sangue, aí eu falei, acho que isso aqui não vai ser algo que eu vou durar muito tempo. E aí, apaixonar a zootecnia veio mais isso, né? Em relação às atividades ali que eu via. Que é um ponto bem legal, né? Que aí quando você vai para a empresa de nutrição, você vê quantos veterinários estão fazendo, né? E você vê extremamente competentes. Isso foi algo que também me chamou a atenção. Eu falei, nossa, talvez se eu tivesse feito veterinária, também eu poderia estar numa empresa de nutrição fazendo, né? Algo como eu faço hoje. Mas aos 17 anos não foi isso que veio na cabeça. Legal. Então, fiz ali vários estágios, bastante com suíno. E aí, em 2013, fui para o meu estágio curricular, também na área de suíno. Formei em 2013 e em 2014 eu entrei numa empresa de nutrição animal. Permaneci ali por 4 anos, onde 2 anos era um programa de trainee, que foi muito válido, onde nós passamos ali a área de pesquisa e desenvolvimento, regulatórios, nutrição, a parte de fábrica. Então, isso vem agregando ali um conhecimento. Em 2018, eu ingressei na The Hills, então hoje aí estamos aproximadamente 5 anos. Quando eu vim para The Hills, entrei na parte interna, então trabalhava na parte de formulação interna, com as fábricas de produção da empresa, atendendo suíno no início e depois suíno e bovinos. Permaneci por 2 anos e meio aproximadamente na parte de formulação interna, então é algo que você aprende muito, então, porque você está direto com a fábrica de produção, cuidando de matéria-prima, vendo matéria-prima que chega, ajuste de fórmula, um produto que o nutricionista desenvolveu no campo, então você vê, é assim, então isso é muito legal, você vai ganhando mais experiência. O contato com a Holanda, com a The Hills Global, isso, você ganha uma experiência muito bacana, ouvir o que eles trabalham lá fora, como que faz. Então, foi muito importante assim, para a formação. E há 2 anos e meio, aproximadamente, eu fui para a equipe de suíno, atuando a campo. Então, hoje eu atuo como nutricionista em algumas regiões do Brasil, então, São Paulo, uma parte de Minas, uma parte do Nordeste, um cliente em Goiás, alguns países da exportação, que a The Hills manda produto para a América do Sul. Então, quando você olha para trás e faz assim, uma retrospectiva, é muito legal, né? Que você imaginar, nossa, uma cidade de 24 mil habitantes, aí você sair, 17 anos, largar a mãe, pai em casa, muda de uma cidade, muda da outra, aí cai no campo agora, você está viajando direto. É muito legal, assim, nossa, você... De monte aprazível para o mundo. De monte. E é a paixão, né? Então, assim, é um negócio que você... Até eu falo, quando você está de férias, às vezes dá aquela saudade de fazer uma fórmula, né? Porque é a paixão nossa, a gente vive isso todo dia, 24 horas, né? Então, às vezes, quando eu chego em casa com a minha esposa, eu converso de nutrição, ou estou na granja, mando uma foto de porco para ela, né? Para o meu filho. Então, isso é muito gratificante. Então, fazendo aí um breve relato da vida, acho que foi uma trajetória aí que... Marcino, cara... Eu fiquei emocionado. É mesmo? Cara, André, parabéns. Diego, parabéns. Eu acho que esse momento RH é muito bacana. A gente tem a possibilidade, né, de parar para escutar realmente a trajetória das pessoas, as dificuldades, os obstáculos, mas, né, os pontos positivos e as conquistas também, né? E você falou aqui essa questão da paixão, né? Isso é muito bacana, né? Tem, né, estatísticas aí falando que 80% das pessoas não estão satisfeitas no cargo, na função que atuam, né? E muito menos transformam o seu ambiente de trabalho, né, ali naquilo que gosta realmente de fazer, né? Fazer o que gosta, né? Tem essa frase e tal, é meio clichê, mas assim,
né? Faça o que gosta, que o seu trabalho não vira um trabalho. E você falou exatamente isso aqui. Eu acho que você não é um cara com muito tempo de vida, né? Muita estrada, mas encontrou, né, o que gosta. Isso faz muita diferença. Eu acho que a suinocultura, a zootecnia tem essa capacidade, né? Exatamente, a gente conversou isso com o Dirceu, né, que é um campo muitas vezes pouco explorado, mas eu acho que o resultado que se tem na suinocultura é advindo muito dessa paixão de todo mundo que é fisgado, né, por esse segmento, e aí essa paixão se transforma realmente em resultados extraordinários. Eu quero te perguntar o seguinte, dentro desse contexto todo, o que hoje, com toda essa experiência que você teve, que você faz, que agrega na vida dos seus clientes, né? O que a sua presença e toda essa bagagem agrega na vida dos seus clientes, né? Assim, Túlio, eu acho que um ponto que me ajudou muito foi o programa de trainee também, então ter passado em várias áreas de fábrica, de pesquisa e desenvolvimento. Então, quando você vem para The Hills também, participar primeiro da parte de fábrica, e aí quando você está no campo, né, a fábrica muitas vezes é algo não que seja deixado de lado, né, mas que acaba sendo um pouco negligenciada. E toda matéria-prima, toda ração que você produz, seu ingrediente, ele entra na sua fábrica. Ele vai chegar ali. Então, você, assim, poder passar um pouco de conhecimento de fábrica, falar alguns pontos, eu acho que isso é algo da experiência que pode ajudar o cliente, porque eu sempre falo, falando, né, entrando um pouco aí nessa parte de fábrica e de matéria-prima, quando você compra uma matéria ruim, ela vai sair ruim a sua ração final. E quando você compra uma matéria-prima boa, ela pode sair ruim, porque você pode fazer coisa errada dentro de sua fábrica e ela vai sair ruim no final. E o que o seu animal come, o que ele demanda para ganhar peso, para ter uma boa produção, é o alimento. Um dos pontos é o alimento que ele consome. E se ele consumir algo que não esteja bom, não dá para você culpar que ele não ganhou o peso o suficiente. Isso é a responsabilidade de quem comprou essa matéria-prima e de quem produziu ali. Até para isso você precisa de um processo para saber se o problema foi uma matéria-prima que já chegou ruim ou se, né, Exato, o problema teve exatamente. depois. Então, para isso precisa de processo, precisa identificar o problema. Eu estou ficando muito animado aqui, que estamos entrando num assunto que eu gosto muito, que é a parte de nutrição. E só para voltar ali do seu momento RH, para quem eu sempre vou dando algumas dicas também do meu momento RH, né? Então, o Diego tem uma carreira, acho que até hoje, muito parecida com a minha, e por isso que ele está aqui, e envolve isso que a gente está conversando de matéria-prima, que é a abordagem de outros países fora do Brasil, que me trouxe uma bagagem muito rica sobre conhecer diferentes tipos de matéria-prima, inclusive dentro do Brasil, em algumas regionais, que são muito atípicas. Por exemplo, a regional de São Paulo. São Paulo é o estado com maior população do Brasil, e que gera ali indústria muito forte, o que gera também resíduo muito forte, que são os coprodutos. E aí o Diego está abordando essa matéria-prima que ele está falando, tanto do milho, da soja, do óleo, ou do pão, ou da bolacha, que são os coprodutos, a maionese, que está ali, que o pessoal dessa regional usa, o Diego está ali todo dia para auxiliar. Então, como é importante a gente controlar a matéria-prima e saber dosar também qual que é a efetividade disso na troca em momentos mais espremidos ou mais folgados que a gente tem entre o custo da matéria-prima e o custo de produção. Sem perder a qualidade. Sem perder qualidade. E aí vai muito do que você busca. Eu posso perder, por exemplo, a gente está no campo, né, Diego? E a conversão alimentar é um ponto muito importante para a gente e para o produtor, porque isso se resume entre, acho que é a curva entre a vida e a morte do produtor para o futuro. Porque é o que o animal come e converte de peso, que é o que ele vende. Que é o que importa, né? Que é a proteína animal de valor agregado muito alto. A margem está ali, né, Marcino? A margem está muito ali. Né? É ali. Tem que fazer o sítio 1 muito bem feito, mas a margem está ali no sítio 2 no sítio 3, né? E o impacto que você causa, né, no seu jogo, no momento de montar um jogo de fórmula, você pode, igual você comentou, né, levar um prejuízo ou o produtor ganhar dinheiro. Então, é um cuidado grande que você tem que ter. Exato. E aí a gente é muito abordado, né? Mas, Marcino, qual que é a conversão alimentar ideal? Depende. Qual que é a sua matéria-prima disponível? Qual que é o custo dela?
Se eu vou trabalhar com X matéria-prima, é uma coisa. Se eu vou trabalhar com Y matéria-prima, é outra coisa. Quanto que você tem de caixa? Quando... Qual que é a tecnologia da sua fábrica? Quem que produz a sua ração? Exatamente. E olhar o custo-benefício no final, né? Às vezes você perde um pouco a conversão, mas você ganhou no custo da matéria-prima, trabalhando com determinada matéria-prima que tem um custo mais barato, às vezes o custo da ração ficou mais barato, você degradou um pouco a conversão, mas o custo-benefício no final, ele valeu a pena. Então, esses estudos precisam ser levados em consideração. Exatamente, que é o ponto que eu ia chegar, mas o Diegão, como eu falei, tem uma trajetória muito parecida comigo, já concluiu para mim. E aí, em regionais diferentes, onde o preço do suíno ele é mapeado e construído de forma diferente, também tem a opção de você tentar balizar entre o custo da matéria-prima ordinária ou regular, que a gente usa no Brasil, para traduzir aos nossos ouvintes aí, milho, soja e óleo, tá? Então, Vamos falar mais devagar. Milho, soja e óleo. E óleo. Pronto. Milho, soja e óleo. Milho, soja e óleo. E dentro disso que é o ordinário ali, o comum de matéria-prima, quais são as soluções regionais que eu tenho para explorar? O Diego trabalha muito na região do Nordeste também, né, Diego? Que é uma região completamente diferente, tanto de precificação como de produção. E aí eu queria entender, lá é milho, soja e óleo? Não, Marcino, muitas vezes aparecem outras matérias-primas, né? Então, por exemplo, castanha de caju. Eu via castanha de caju por morar no interior de São Paulo, chegava a preço de ouro. Quando você está no Nordeste, você tem uma oferta muito grande, né? Então, você recebe essa matéria-prima como um produto. Vamos falando o que substitui, assim, a castanha de caju substitui o quê? Um pouco farelo de soja? Só não precisa entrar tecnicamente, só para a gente saber... Parte de energia, ela tem uma boa quantidade de extrato etéreo, então ajuda você a reduzir o óleo. Então, ela é um ingrediente bem... Sim. Torna-se importante... dependendo de onde você está localizado, de como essa matéria-prima vai chegar para você, né? Porque se você está muito longe da fonte da matéria-prima, com os custos que nós temos de frete, isso acaba impactando muito. Então, isso tem que ser levado em consideração. Além da castanha, quais outros que tem os coprodutos que temos no Nordeste aí que vocês estão acompanhando, que está sendo hoje introduzido, né, de uma forma campeã? O farelo de bolacha... por mais que ele já venha se tornando algo... Quase ordinário já, né? Mas é algo que tem. Você tem um pão aparecendo. Macarrão, vísceras. Então, são várias matérias-primas que vêm aparecendo. E o que é importante também é você entender e você ver essa matéria-prima. Porque muitas vezes, o que ocorre? Nós recebemos uma solicitação, eu tenho milho, soja e tenho farelo de bolacha para utilizar. E como você não está vendo ali a matéria-prima no momento, você vai trabalhar o farelo de bolacha como algo que você já conhece, o farelo de bolacha convencional. E muitas vezes, né, às vezes você está na fábrica do cliente, aí você começa a abrir saco por saco. Um saco tem macarrão, um saco tem bolacha, um saco tem pão. E tudo aquilo, se você não estivesse olhando, tudo aquilo seria o farelo de bolacha. E são ingredientes com perfis diferentes. Então, é importante quando você trabalha com coproduto, você analisar... Você tem que analisar cada partida, quase. É isso? Você analisar essas cargas, entender o perfil, porque o coproduto ele tem uma variação dentro da matéria-prima, e ele tem também dentro do fornecedor mesmo, né? Então, não é só de um fornecedor para outro que é diferente, mas dentro do próprio fornecedor ocorre partidas diferentes. E acho que até de coproduto é importante como foi o desvio para ele se tornar um coproduto, quando a gente trata de indústria. Você tem várias maneiras. Por exemplo, o vencimento de prateleira é um destino para coproduto, mas também tem erro de produção. É um destino para coproduto. E aí, qual foi o erro da produção? Isso precisa se atentar. E com o coproduto a gente está o tempo todo, né, Diego? Tentando entender, não, mas esse produto aqui, qual foi o erro? Não, foi um excesso de sódio e foi descartado pela qualidade da fábrica X. Precisamos tomar cuidado, então, analisar para entender quanto é esse excesso de sódio no coproduto A. E aí só para todo mundo, acho que primeiro, eu quero saber do pessoal que está nos ouvindo, qual é o produto mais exótico que vocês já usaram para os seus suínos? De produção, tanto ali mais caseira, né, do suíno,
uma produção pequena até grandes produções. Quem quiser, o Rafa depois está aqui ouvindo a gente, vai colocar aqui para mim, eu não sei aonde, mas acho que é aqui ou aqui, para vocês clicarem lá, comentar, e aí já aproveita do ladinho, se inscreve pra gente, para apoiar. O meu sonho do podcast passado era 100 mil. Você baixou um pouquinho o sonho? Ah? Só, Seu sonho... sonhar pequeno ou alto dá o mesmo trabalho, Túlio. Vamos lá. Eu não sei se eu falo pro meu amigo que o sonho dele tá muito alto, mas eu deixo ele sonhar. Mas ó, só reforçando aqui a inscrição, pessoal, criar suíno dá muito mais trabalho do que você dar o like e se inscrever no canal. Então se inscreve aí que não custa nada, né? E apoia o canal aqui para poder essa mensagem aqui cada vez mais chegar aí A todos. em todos os estados do Brasil, né? Ótimo, obrigado, Túlio. E aí, aproveitando que vocês vão comentar aqui, onde o Rafa vai colocar pra gente, eu queria saber do Diego. Qual foi o coproduto mais exótico que você já usou, Diego? Nossa, Marcinho, precisa puxar na memória. Ah, mas... Você me apertou que agora eu não consigo lembrar, Não. assim. De pensar, Posso nossa, falar o o que meu? foi mais exótico? O mais exótico foi o pó que vai para construir o soro fisiológico. O soro para constituir Construir o soro soro fisiológico lá, que é 0,9 de sódio e tal, ele tem um pozinho que você dilui. Sim. Acho que o meu mais exótico que eu lidei na vida foi isso. Como Sabe- é que eu consigo usar isso aqui? Muito, muito bacana. Sabe o que eu estava pensando aqui? É o seguinte, que o coproduto, se fala muito em sustentabilidade, né? E isso é sustentabilidade, né? Porque você está Exatamente. pegando um coproduto, né, de um processo, né, fim, sobra, né, aquele produto, e falar sobra não quer dizer que seja um produto, como a gente está falando aqui, de má qualidade, pelo contrário. Então, isso é total sustentabilidade, e é isso que faz a suinocultura, né? Muitas vezes a nossa pecuária é tão competitiva. E aí vem o mérito de todos vocês nutricionistas, né, de todas as empresas, e principalmente da The Hills, né, de exatamente ter essa capacidade, essa flexibilidade, né? Porque, por exemplo, né, Estados Unidos, americano não arruma, troca peça. Deu um problema no carro, ele não arruma a peça. Joga fora. E o brasileiro, se der, ele arruma, né, até precisar trocar. Então, a gente não está falando que é uma gambiarra, nada disso. Pelo contrário, mas a gente chegou no nível de análise, né, de Esse formulação. ponto é extremamente importante, assim, né, Túlio? Muitas vezes ela acabou sendo negligenciada, ou as fábricas mesmo não tinham destino para essa matéria-prima, né? E quando se encontrou isso, é possível usar na nutrição animal. Então, um ingrediente que você ia, às vezes, aterrar, hoje você tem um destino para ele, né? E aí, o quanto isso impacta? Você está usando o produto, você deixa de usar uma outra matéria-prima como um milho, que também tem uma demanda de produção, o ciclo de vida todo, para você produzir uma matéria-prima. Então, você está aproveitando isso. Sustentabilidade é muito importante. Agora, depois, a gente pode buscar, Não, né? eu tô ainda esperando o Diego reavivar a memória dele aí, me dá uma... Não consigo ver algo na cabeça, mas seria só o problema. Não, mas ele falou castanha de caju, não é? Falou. Eu acho que é um produto, né? Eu não sabia. Castanha, tem. E às vezes, como você começa a formular isso, começa a virar um pouco de rotina com algumas coisas, às vezes ela não se torna mais estranha para você, sabe? Aí você fala, castanha de caju não é hoje algo estranho, porque você acostuma com ela. E aí tentar lembrar algo para trás. Assim, Mandioca já. Mandioca já Mandioca, apareceu. verdade. Então, isso sempre aparece. Mais a mais, assim... Exótica, vai ficar para o final. Vai ficar... Você, Túlio, E nem, você já usou algo bem fora do comum, assim, do que é ordinário? Cara, não, aqui Lá no, na igreja? aqui no Distrito Federal, né, a gente tem uma questão fiscal primeiro, onde todos os produtos ordinários e coprodutos, né, que não são produzidos dentro do Distrito Federal, você tem uma questão fiscal que já é uma barreira. E a gente sempre e ainda continua utilizando muito as matérias-primas mais tradicionais e mais nobres, né, vamos dizer assim, que é o farelo de soja e o milho mesmo, né? Mas o sorgo, né, a gente já utilizou ele. A gente já utilizou uma época, nem sei se é permitido, mas hoje acredito que sim, a farinha de carne, né? sim. O óleo degomado, que também não faz parte já das granjas há muitos anos.
E como a gente produz leite também na propriedade, já teve caso de algum leite, por algum motivo, o caminhão não pegar tudo e a gente acabar utilizando esse leite para o suíno, sabe? Então, que eu me lembre, é isso aí. Que legal, porque o leite é muito comum, né? De utilizar como soro, o né? soro, o leite de resíduo, ou o resíduo que forma ali do soro doce, ou o soro azedo, porque que é um coproduto da originação da produção de queijo ou iogurte. E é muito comum e a gente esqueceu, né? A gente nem lembra de falar de tão comum que já virou. Torna-se algo comum, né? Mas ó, eu vou apontar 5. Eu acho que dos mais diferentes que eu já usei, chocolate mesmo, de prateleira. Chocolate. Igual, só não vou falar a marca, porque daí... Mas chocolate de prateleira, moído. Pão, aquele pão que a gente come de pacotinho, muito comum de usar. Suco, é muito comum a gente encontrar, principalmente na produção grande, que é ali de São Paulo. Então, suco de caixinha, suco em pó, gelatina, que acaba sendo tudo suco, porque é açúcar, corante e alguma coisinha a mais. Bolinho nessa linha, né? Bolinho aparece bastante. Bolinho aparece bastante. E acho que para finalizar... Me ajuda aí, Diego. Agora eu falei que eu ia falar 5, só falei 4. Big Mac. Iogurte. Iogurte. Em containers, assim. Sim. Iogurte que não teve destinamento, não gerou venda e tal. Então você estoca em container e manda e bota no coxo como se fosse o leite. Diegão, Marcino, mas já que a gente está nesse papo, né, de coproduto, acho bem bacana. Você falou dos mais, assim, né, não convencionais. Mas quais são os substitutos, né, primeiros, né, vamos dizer assim, os substitutos do milho, da soja, aqueles mais utilizados, né? Quando a gente pensa na primeira fileira, né? Quais são aqueles, tirando o milho e a soja, que são mais utilizados, né? Acho que é bacana, né? O pessoal sabe, mas... Sim. Os suinocultores sabem, mas o pessoal às vezes que está nos escutando, não. O sorgo, eu vejo aí como... Hoje já não é mais um não convencional, né? Hoje o sorgo ele já está bem difundido, o seu uso. Então é um grande substituto do milho. Milheto. Então, você não encontra muito. No Nordeste nós já formulamos com milheto, mas não é algo tão comum. Na época que teve o aumento do custo dos grãos, né? Então, por exemplo, o milho, e você tinha um farelo de bolacha um pouco mais barato, então foi um substituto ali do milho, entrou bastante em fórmula. O pão aparece. Então, ficando assim mais nos que mais comuns de aparecer, eu citaria esses assim. Farelo de trigo já faz parte da formação, né? Quase que ordinário. É um produto comum, convencional. Acho que um grande substituto sempre, a farelo de bolacha que você já falou, né? Acho que esse hoje está quase entrando como convencional também, apesar de algumas regiões ter mais dificuldade de encontrar, né? Se você pegar no Rio Grande do Sul, por exemplo, é um local que a gente usa pouco farelo de bolacha, pelas distâncias do mercado produtor, né? E acho que um pouquinho cada vez mais a gente tem a experiência de formular, principalmente para leitão, com os cereais de inverno. Então, cevada, aveia, centeio. Então, acho que... Mas isso é... Tudo que a gente vai raciocinar assim, né? De formular, né, Diego? A gente precisa de duas coisas, né? Tá perto da produção, para você não ser impactado pelo Brasil ser um país continental em frete, e você ter constância, senão você fica oscilando a sua fórmula durante o ano. Então, se eu não estou perto e eu não tenho constância de fornecimento, isso acaba gerando um incômodo, porque você tem que trocar e ficar migrando de fórmula, e isso o leitão sente, o leitão, a fêmea, de lactação principalmente. E aí, o mais interessante que eu acho a gente aqui da equipe técnica, né, e eu faço parte dela como gerente de serviços, como a gente aprendeu a lidar com todas essas divergências, sabe? Muito bem. Hoje a gente tem produtores com coproduto que produz muito, muito, muito próximo a produtores com fonte de matéria-prima nobre, como milho e soja. Eu tenho uma pergunta para vocês dois nesse sentido, então.
que é o seguinte, como que o produtor se prepara, né, para ele fazer o dever de casa, como que ele planeja para poder ser um produtor que utiliza bem os coprodutos. Uma coisa é querer utilizar, outra coisa às vezes até está perto, né, da onde se tem ali a fonte, mas como que o produtor deve se preparar para utilizar os coprodutos? Essa pergunta é excelente. Antes né? do Diego falar, eu vou dar uma puxada na sardinha. Primeiro, chama a gente. A gente sabe trabalhar com isso aí. Então, acho que o apoio técnico de uma construção muito, muito firme, que tenha um conceito, matrizes já testadas, é importante. E aí, a gente sempre fala que mexe com o produto, como eu falei, o mixzinho lá do soro fisiológico. Como é que a gente vai fazer? Nunca usei. Testa. Que bacana. Testa. E aí um ponto, né? Acho que um pontapé inicial, assim, é você entender como é a matéria-prima. Como ela vai chegar para você. Então, por exemplo, um farelo de bolacha. Como que ele vai chegar? Ele vai chegar moído? Ele já vai chegar pronto para utilizar? Eu vou receber uma matéria-prima que ela tem muita umidade, eu vou precisar secar ela. Então, talvez eu precise ter um secador. Então, entender como essa matéria-prima vai estar disponível até a sua fábrica já é um ponto de como o produtor precisa se preparar. Então, eu vou receber o pão, vou receber bisnaguinha em saco. Eu vou ter que abrir todos esses sacos? Como que eu vou fazer isso? Então, e aí eu vou ter que ter um equipamento para isso, eu vou ter que ter uma mão de obra. Então, isso é um ponto que o produtor ele vai se preparar. Então, saber a matéria-prima, como ela vai chegar. Isso é um primeiro ponto. Escrever toda essa jornada, entender toda essa jornada. E alinhar com o fornecedor que vai te mandar esse produto, né? Você vai mandar moído? Como que isso acontece? Então, isso é um primeiro ponto ali para começar o interesse no coproduto. E aí, depois, começou a receber esse coproduto, vou analisar, vou ter um histórico de análise. Como que oscila para tal fornecedor. Esse fornecedor tem mais proteína, então eu preciso ajustar a fórmula, vou corrigir a fórmula, então isso é importante você saber. E aí também, dependendo da matéria-prima, como que é no comedouro? Isso vai descer bem no comedouro do suíno, vai passar bem na linha? Então, conhecer a matéria-prima para daí você pensar, meu sistema está pronto ou não? Essa matéria-prima eu vou ter que abrir o saquinho. Não, então eu vou procurar uma farelada, o que já vem farelo. Então, isso são vários pontos ali que o produtor precisa olhar para o seu sistema e falar, estou pronto ou não estou pronto, o que eu preciso fazer. E acho que é importante lembrar, né, Túlio, que também não é só sair comprando, tá? Tem legislação para isso. Você, por exemplo, como eu falei, eu já usei chocolate de barra. Só que esse chocolate foi desviado por vencimento, por um erro de produção, seja lá o que for, ele precisa, você para adquirir isso tem que ter dentro dali a documentação correta, com o destino correto, para você não pegar isso e transferir que não seja para uso animal. Quando você compra de alguém que já pré-processou isso, ou seja, desembalou, fez todo um pré-processo para se tornar um produto de origem animal, que ainda assim é um coproduto, ele já vem um pouco mais pronto. Só quero abordar isso porque fica parecendo que é só ligar lá e puxar. Não é assim, né? Você tem que ter uma burocracia por trás, dependendo tem todo um trabalho, né, para até chegar essa matéria-prima na granja. Então, exato. E dependendo da matéria-prima e como você vai adquirir, tem algumas legislações que precisam ser seguidas. Isso é importante a gente abordar. E Diegão, olhando assim, quando a gente fala de coproduto ou de produto ordinário, e a gente vai buscar ali uma melhora da conversão, uma melhora de GPD, vamos pensar na estruturação de fórmula. Como que você mapeia isso? Como que você chega ali no objetivo do cliente? Porque a gente sabe que, se você pegar a média, por exemplo, a gente estava lá no AgriSnext, né, Túlio? Você tem produtor produzindo 24 leitão ano e você tem produtor produzindo 39, 40 leitão ano. Essa diferença é um rio, né? Diferença. Mas como que eu consigo adaptar para essas diferenças aquela perspectiva que o cliente quer que a gente entregue? Esse assunto é muito legal, né, Marcino? Porque cada granja tem sua particularidade e os resultados são diferentes. Então, eu não posso ter uma fórmula padrão que eu vou atender o produtor que está tirando um leitão de creche com 20 quilos para um produtor que está tirando com 30 quilos. Eu não posso ter a mesma forma. São realidades diferentes, né? Então, eu mapear isso, fazer um bom levantamento
dentro da granja, qual é a sua idade de descreste, qual é o peso, que peso você quer chegar. Hoje eu tenho 800 gramas de GPD, você quer chegar a 1.050, por exemplo? Vamos trabalhar, mas vamos de repente subir para 900 primeiro. E aí você já vê programas de modelagem fazendo um trabalho muito, muito grandioso em cima disso, né? A The Hills, ela tem um programa que é o GPS, que é o nosso programa de modelagem, onde você trabalha ali para cada situação, para cada produtor, em cada realidade, buscando e não ter uma fórmula estática. Então, para essa situação, onde eu tenho esse peso, onde eu tenho essa idade, eu preciso trabalhar com esses níveis. E aí, quando você começa... então, formulei, rodei o lote, não deu o resultado. O que aconteceu? Então, você vê a eficiência do sistema. Porque o sistema perde uma eficiência, né? Seja uma sanidade do animal, um problema de fábrica. Então, você vai conhecer mais. E você vai conhecer isso com os dados, né? E aí, assim, você vai sendo mais assertivo e preparando as fórmulas para a situação do cliente. Entendi. Então, Diegão, formulinha de bolo pro Tião, pro Mané e pro José não funciona. Não funciona. E é como até dentro da granja mesmo, né? Hoje já se vê muito. Porque o que nós fazemos? Né? Você monta uma fórmula para um grupo. Dentro desse grupo você tem animais leves, médios e pesados. É como nós fosse pegar uma camisa. Vou pegar a camisa média. Vou colocar em mim. Talvez ela não vai servir. Talvez para o Túlio vai servir. Então, mas para mim não vai servir. E é o que acontece na granja, né? Então, quando até você vai pegar esses estudos, você vê isso. As necessidades são diferentes, né? Mas a gente trata um grupo todo. Então, você ter um bom embasamento, ter os dados na sua mão para tentar ser o mais assertivo possível faz toda a diferença. Legal. E você acha que nesse mapeamento você falou, tem a estrutura que vai... Qual que você acha que, construímos lá a fórmula, né? Específico para aquele cliente, com o objetivo que a gente construiu junto, criando a meta, implantando a gestão Power 4.0 dentro da granja, com meta estabelecida, onde a gente vai atingir, tudo certinho. E aí não bateu como você falou. Qual você acha que da diferença entre o formulado e o esperado são num ranking aí de 5 ou 3, ou quantos você quiser trazer para a gente aí, das perdas de ineficiência sobre aquilo que a gente esperava construir de peso e o que não construiu de peso? Eu acho que passa muito em olhar o sistema do produtor. Esse é um primeiro ponto. Porque tem vários pontos que influenciam o resultado. Pode ser uma sanidade, pode ser uma densidade, pode ser uma fábrica. Então, olhei aqui... Porque o que acontece, né? As granjas... Dependendo do tempo que essa granja foi construída, e com o avanço que se teve aí, por exemplo, em genética, aumentando o número de leitão desmamado, foi tendo uma densidade maior, porque a granja continua a mesma. Então, isso toma seu nutriente. Então, vi que a densidade está ok, legal. Vamos olhar a fábrica. A fábrica está legal. E a sanidade? Então... Colocar um ranking, na minha visão, é um pouco complicado, porque é importante você ver o sistema, para daí você falar, pode ser mais isso. Porque dependendo de cada sistema, às vezes não vai ser a sanidade, no outro não vai ser a fábrica, no outro não vai ser a densidade. Então, acho que ver o sistema vai te clarear um pouco mais disso. Legal, e para o produtor é importante que ele tenha essa visão, né, que no seu sistema as coisas mudam. Mas eu vou tentar forçar mais um pouquinho. Posso, Túlio? Lógico. Posso, Diego? Por favor. Na média das granjas que você apoia, faz assistência técnica no campo e tal, qual você acha que seriam os 3 principais? Você falou de desvio de nutriente. Qual você acha que são os 3 principais, numa média geral, de desvio de nutriente? Acho que a sanidade é uma. A densidade é outra que acontece. O estresse dos animais é algo que impacta bastante e aí está relacionado também à densidade. 3, mas assim, a fábrica também, então do hora que você começa. Tipo, eu acho que... Para a gente não... São vários pontos. Assim. Eu acho, da minha visão, né, o que eu acredito que mais acontece de desvio. Também concordo 100% com o Diego, e quem não assistiu,
A gente falou bastante de sanidade lá no primeiro episódio, no começo desse projeto. Então, assistem lá, volta lá, busca no card, busca na relação do YouTube, para clicar e ver um pouquinho da gente falando sobre sanidade, as principais doenças, o que está acontecendo hoje. Foi bem bacana. E agradeço ao Bruno Baggio, o pessoal do Microvet. Eu vejo assim, a sanidade o primeiro ponto, porque quando a gente está fazendo veterinária, né, tem a síndrome da coleira curta, que é na época que o pessoal prendia muito cachorro, você dispunha a ração, a melhor ração possível, mas a coleira era curta, o cachorro não chega na ração. Não adianta ter a melhor ração do mundo, porque ele não está comendo. Então a sanidade pesa muito nisso, pesa na parte de consumo, perda de consumo. E isso é importante tanto para desvio de ele não estar comendo aquilo que espera e desvio para construção imunológica. Então a gente mapeia lá a fórmula redondinha, mas está desviando para construção imunológica e não sendo desviado porque a gente quer, que é para construção de peso. E só te interrompendo, Marcino. Claro. E isso, o programa de modelagem, ele não consegue mostrar para você, né? Aí cabe do técnico ir lá para dentro da granja entender isso, né? O nosso programa hoje, ele consegue relacionar a perda de consumo, né? Que é você tem graus de desafio sanitário, onde ele mapeia por estudos o que é, na média, a perda de consumo referente ao que você está projetando e calcula isso para você ir corrigindo. Mas assim, o que eu quis dizer também é que ele não fala aonde está o problema. Não, se é a fábrica, não, se é sanitário, não. isso aí cabe ao técnico responsável estar ali para... E aí vem o ditado em inglês, né? Cheat in, cheat out. Se você colocar coisa errada, você vai colher coisa errada. Então o programa está para te ajudar, mas ele não vai resolver o problema sozinho. Tem que ter alguém por trás ali dominando o assunto para conseguir chegar. Mas acho que sanidade, acho que uma das coisas que não que me preocupa, mas acho que a gente tem um olhar um pouquinho descuidado e desperdício, sabe? O desperdício em uma granja hoje, ele ainda é muito grande. Então, a gente vê quanto mais automação tanto de fábrica como do barracão, tal, isso vai minimizando, né? Quanto mais manual, mais desperdício gera, porque você tem que ficar deslocando em sacarias, cada disso é uma quebra, é uma perda. Mas esse é importante, porque a gente consegue rastrear o que entrou no coxo, mas eu não sei o que o animal comeu de fato. O desperdício, ele é um cálculo não dimensionado. E eu posso pegar um gancho claro, nisso, Marcino? Muito. Isso é muito bacana, porque assim, quando a gente fala em desperdício, né? Então, vamos olhar um animal que ganhou 100 quilos na fase de engorda. Entrou com 20, saiu da creche com 20 quilos e saiu da engorda com 120. Então, nós estamos falando de 100 quilos de ganho. Se ele ficou 100 dias dentro do sistema, então ele teve um GPD de 1. Então, ele ficou 100 dias, ganhou 100 quilos. Beleza. Ele está com uma conversão de 2,50. Então, ele consumiu 250 quilos de ração. Essa conversão, se um desperdício dele, que desperdício tem-se muito, vamos falar um desperdício que essa conversão vá a 2,40. E com tudo que ele comeu, então, é de 250 para 240 quilos de ração. São 10 quilos de ração. E quando você olha, aí você fala, meu suíno não perde 10 quilos de ração. É muito difícil, 10 quilos é um montante muito grande. Mas aí o que a gente pensa? Ele ficou 100 dias lá. E se a gente pegar esses 10 quilos e dividir nos 100 dias, são 100 gramas de ração por dia que ele perde. Se você pôr 100 gramas de ração na sua mão, já some. Você já sabe. Então, assim, só que o montante pesa muito. E aí é um desvio que você está tendo ali que às vezes, não perco, mas sim perde. Porque é muito pouco esse volume, né? Vocês têm esse número assim? Tem algum trabalho dizendo assim, em média, o que se perde, né, de ração na fase aí de engorda? Depende muito do comedouro. Você tem comedouros que tem ali de 2% de perda, 10%, 15%. Né? E de como você calcula o desperdício, né, Sim. Túlio? Porque você pode calcular partindo do princípio da fábrica, ou Sim. você pode calcular... Da onde começa o cálculo do desperdício? O cálculo do desperdício. Sim. Quanto mais para trás você for, maior vai aumentando, porque isso gera perda na linha. Não tem jeito. Toda linha de processo vai ter uma perda e uma quebra. Quanto mais você vai retroagindo a linha, maior é a perda no final. Se você calcular o que entrou no silo, você vai ver que o seu desperdício tende a diminuir comparado à perca que eu tenho de quebra de fábrica. Mas eu acho que hoje, assim, quando a gente
faz o projeto ali do GPS, uma coisa comum em rações fareladas, e aí é um assunto legal para comentar, porque você tem duas formas físicas, três, né? Mais comuns, mas duas muito comuns, que é a pelletizada e a farelada. A pelletizada, para quem não está familiarizado, é aquela ração de cachorro ali, é uma bolinha, um pelletzinho. De suíno é um pouco diferente, mas é a mesma ideia. E o farelo, é o pó. Quando a gente tem ração... E a terceira, você falou que são 3, na verdade. Líquida. A líquida. Aí líquida. A mistura desse processo do farelo ali com água, e você vai mandando na linha, isso de forma líquida. Quando a gente vai estudar esse perfil entre pelletizada e farelada, dentro de pesquisas, de estudos, de meta-análise ou estudo prático que a gente já realizou, a gente tem uma fábrica dedicada para leitão, então a gente opera muito estudo para entender eficiência e tal. A gente vê que sempre você tem entre 4% a 5% de perda. E essa perca veio principalmente de uma coisa que eu dei o nome, mas eu não sei se fui eu que inventei, pode ser que alguém falou antes que eu, mas é do desperdício não mensurável. Porque mesmo em baias de teste com controle rigoroso, é um desperdício que ele some. Ele some realmente no ar, assim. Cola no pezinho do leitão, cola no narizinho, desperdício que ele baba. E é uma quantidade que você não consegue coletar, né? Pra nem varrendo. Então isso ele some. Os 4, 5% é da creche até o término, até a terminação. Mas não em volume, em eficiência, que é o desvio do nutriente. Tá? Ok. Quando a gente trabalha com a pelletizada, a gente enxerga que isso, pelo desvio que a gente calcula que o animal comeu e o que ele precisa entregar, fica muito perto de 100%. Então, nessa média dos estudos que a gente faz, entre 4% a 5% é uma relação justa. E aí, quando a gente compara, né, você faz a meta-análise de trabalhos de conversão alimentar sobre pelletizada e farelada, isso se mostra, né? Porque sempre a pelletização melhora a conversão alimentar. Um dos pontos que eu acredito muito é isso, é o desperdício não mensurável que gera do pó. Porque uma das vantagens da pelletização é isso, a redução do desperdício. Acho que até a maior vantagem, eu diria, né? Tem outras, né? Qual seria essas outras, Diego? Então, a melhora de digestibilidade, redução de micro-organismo, né? Redução de seletividade ali, de partícula. Então, tem vários pontos aí que dá. Sabe o que eu acho bacana? Assim, quando a gente fala de desperdício, né, automaticamente, né, a primeira coisa que explode na nossa cabeça é a questão de ração. Mas quando você, né, tem dias não produtivos, quando você tem uma instalação ociosa, né, quando você tem mortalidade, quando você não tem uma boa remuneração do seu capital, né, tudo isso, quando você faz uma compra ou você não tem um parceiro, por exemplo, que possa te instruir, né, e fazer com que você tenha uma mudança de direção ou uma ação em tempo hábil, tudo isso é desperdício, né, da sua empresa, do seu esforço, da sua fábrica, né, de produzir resultados. Então, o desperdício é uma palavra que às vezes você não tem essa dimensão total. Você pode extrapolar da granja. De dentro da baia, você extrapola para vários pontos. Exatamente, né? Desperdício do próprio tempo, né? Então, realmente é uma palavra-chave que os empresários muitas vezes não falam muito sobre, mas está muito presente. Precisa estar no radar. Muito legal, hein, Túlio? Reflexão para a gente ter, é verdade. Eu acho que, por exemplo, uma das coisas, e aí vai assunto para um podcast, mas eu não sei nem quem convidar, mas que eu vejo ainda uma falha na parte de desperdício, e aí financeiro, eu estou dizendo, que é a compra, é um bom posicionamento de compra de grão. A gente, se você perguntar para 90% das pessoas, eles dominam os acessos a bolsa de valores, a cotação, a você fazer mini contrato de milho, é muito incipiente no Brasil. Sim. Tá? Então a gente, não, mas a bolsa evoluiu muito, né? Você tem 1% dos brasileiros ainda investindo em conhecimento razoável. E utilizar esse mercado de capitais como um agente que potencializa o seu negócio, né? Exato. Ou que seja um colchão de amortecimento, etc. Realmente isso é muito importante. Um minimizador de desperdício. No gado... Isso faz uma diferença enorme dentro do sistema, né? Quando vamos olhar aí, custo de produção, 75%, 80% que está
Então, o seu custo passa ali no... Então, você saber comprar bem, comprar no momento certo, isso pode ser um decisor de você, no final do mês, ficar vermelho ou ficar azul. Acho que é o limiar entre a vida e a morte, né? Exato. Eu acho também justo, e aí fica um convite, que eu, como eu falei, é um assunto para um podcast, mas não conheço. Eu tenho um pequeno conhecimento, que não daria para explorar, mas fica aqui o convite para quem conhecer, quem tem o conhecimento para agregar para a gente dessas ferramentas, um dia se inscreve aqui, deixa um comentário, fala, eu opero isso e gostaria de estar com vocês aí conversando sobre isso, será muito bem-vindo, porque eu acho que isso é uma coisa que eu converso com poucos produtores, assim. Mas qual que é a sua estratégia de compra de grão? Não, eu me posiciono com strike em tal e... É muito limitado mesmo o conhecimento dessas ferramentas para a produção, e até eu acho essencial. Quando nós vamos fazer fórmulas, não é mesmo, né, Marcino? Se você vê o produtor que ele está bem amparado, que comprou seu grão ali, você tem um custo de fórmula X. Pode ser ter outro produtor a 200 metros, vem comprando da mão para a boca, ele tem X mais alguma coisa a mais, né? Pode ser vizinho, mas a estratégia de compra ali e a gente olha, nós vemos isso, né? No momento de montar uma fórmula, então, pesa muito. Diegão, Túlio, quer agregar? Eu queria fazer mais uma pergunta para o Diego, que a gente falou sobre, acho que criando as metas, tudo definido, a gente constrói e tem os desvios, né? A gente pontuou alguns desvios aqui, dentre eles, desperdício, sanidade, quais mais? Falou de densidade, fábrica de ração, densidade, estrutura, né? Obrigado. Às vezes a cabeça não raciocina tão rápido assim. Mas aí, qual é o seu método que você usa ali para construir a melhor opção para o seu cliente na hora de construir uma fórmula? Eu queria que você trouxesse, eu sei que para a gente é tão comum que fica até difícil explicar, né? Materializar um pouco isso. Como que acontece esse processo? Como é gerado esse processo, desde ir lá visitar a granja até construir isso como fórmula e entregar. E eu estou pensando como responder, porque eu também fui nutricionista há muito tempo, e para a gente parece meio que não faz sentido a pergunta, né? Porque é tão do nosso dia a dia... automático, né? Que é uma coisa muito lógica, mas eu acho que quem está assistindo não entende como a gente faz esse roteiro. Bom, então fizemos uma visita na granja, levantamos os pontos, levantamos o que o cliente precisa. E aí você vai começar a trabalhar no melhor custo-benefício para o cliente, né? Para entregar a máxima rentabilidade possível. Então, como que está o preço do suíno hoje? O preço caiu, o grão aumentou, vale eu reduzir nível? Não vale? Então, você montar um programa, essa fórmula vai me entregar o animal com 120 quilos, essa vai me entregar com 110 quilos. Essa custa mais barato. No final, isso vai ser mais rentável para o produtor ou não? Então, acho que isso é um estudo que precisa ser feito para que você ampare a melhor decisão possível, né? Porque o negócio do produtor passa ali na sua mão. Então, qualquer desvio, alguma coisa que fique mal formulado, ou um programa mal montado, pode ser o limiar entre a vida e a morte, né, Marcino? Então, isso é um ponto. E também, você entender qual que é o melhor momento para esse produtor entregar o suíno. O preço, meu custo de produção está barato. Nossa, então compensa eu levar mais esse animal mais pesado? O preço de produção não está tão... O preço do suíno não tá tão alto com o preço de produção caro. Vamos tirar ele um pouco antes. Então, isso são estratégias que você pode auxiliar o produtor ali no momento de montar uma proposta. Era bem isso que a ideia, mas... Acho que era isso mesmo, né? A gente, eu só vou tentar sintetizar, né? Então, a gente recebe, geralmente, né, Túlio, do produtor, eu tenho um espaço X, porque eu não posso desperdiçar espaço também. Não adianta eu tirar muito mais rápido se eu estou com 2 barracões livres. Então, eu preciso entender qual é o meu fluxo, né? Capacidade de alojamento, dentre as sequências. E aí eu vou estudando. Não, na creche ele pode ficar 5 lotes, 5 × 7, 35 dias. Eu posso seguir 35 com 21 até 56, por exemplo. Ou 21 com 45 até 66 dias. E aí isso é importante para a gente que formula.
quais são os espaços que eu tenho dentro do fluxo? Lactação, quantos dias a gente vai definir junto que a gente vai desmamar esse leitão, para eu ter a melhor fórmula possível. Uma fórmula de 21 é diferente de 28. Um leitão de 24 é diferente de 19, que é diferente de 28. E aí, mas isso se impõe para a gente, 99% das vezes, como uma obrigação, porque a estrutura já está ali. Você não vai começar o projeto com o produtor saindo do... gente consegue apoiar... Sai do real, né? A gente sai do que já está lá, Isso. dado, posto. Sim. Então a gente tem que adequar a nutrição para o que está posto. O que está posto é a estrutura. Ótimo. Né? E aí a gente vai seguindo um fluxo assim. Então, aqui eu tenho que fazer esse desenho, né, de fórmula, com produto, com matéria-prima convencional, e eu tenho a creche. Da creche eu vou de 21 a 63, então eu tenho esse espaço. Depois, na terminação, eu consigo alojar 100 dias dividido por 7, dá mais ou menos 13 lotes. 13 a 14 lotes. 10 dá 70, mais 3, 4 lotes. Então, de 13 para 14 lotes é o que eu consigo alojar dentro do fluxo semanal. Porque lembrando, para quem está assistindo, e aí o produtor está careca de saber, mas talvez o pessoal que está aí começando a estudar, um técnico agrícola, um veterinário, um zootecnista, não sabe. Marcino, mas nem sempre, viu? Tem uma frase que a gente fala que o óbvio não é tão óbvio. Então é bom repetir, é bom falar, porque o óbvio nem sempre é tão óbvio. Legal. E não tem nada de errado em não ser, né? Não, nada de errado. E aí para a gente entender, a suinocultura ela é um fluxo, você pode escolher o fluxo entre semanal ou banda, mas normalmente é semanal. Então o que você cobriu há 115 dias atrás vai nascer e já está posto, que vai desmamar e já está posto, que vai descrechar e que vai terminar. Então, por exemplo, e por que eu estou tentando construir todo esse discurso? Em momentos de crise, a suinocultura tem essa dificuldade, você não consegue interromper o processo. Como consegue em bovino. Deixa no pasto. Deixa mais um pouquinho de tempo. Não, suíno não, precisa sair. E o que você está colhendo hoje é resultado do que você plantou Mas, né? Para trás já tem toda a sua fêmea inseminada, né? Então, até correr... Vamos colocar 170 do cevado, mais 115 da gestação, do período gestacional. Isso é mais de meio ano. Marcino, pensa um convidado também para falar só sobre esses números de alojamento, de ciclo, de planejamento de uma granja, de como funciona todo esse fluxo. Acho que é bem bacana. Vou pensar, e aí vai ser legal, porque a gente tá fazendo uma parceria até com a Agnes ali. Toda a nossa equipe técnica vai estar reunida em Florianópolis em agosto para fazer o curso P+1, né? Show. Que a Agnes fornece como treinamento e tal. E a gente vai estar em 11 pessoas lá, estudando em um dos pontos que eu já fiz. Eu tenho a graduação de profissional P+1, que é o dimensionamento de granja para as metas que você cria. Então, acho que depois desse curso a gente vai ter um convidado pronto, fresco, com tudo na mente para vir aqui falar uma hora e meia aí desse assunto, que é muito bacana. Mas isso é extremamente importante. Rafa, como é que estamos de tempo? Veja, a gente está controlando aqui para não estender demais também o assunto, porque uma hora tem que acabar, apesar de eu querer falar de nutrição. E vai empolgando, né? A hora que começa o assunto, aí você vai, aí puxa outra, e vai traçando várias linhas, né? É o que a gente gostoso, nós gostamos, né? E aí você fica, nossa. Deixa eu botar ordem na casa, então. Bota a ordem tudo. Mas é muito bacana, Marcino. Eu que não sou nutricionista, né? Você vê, você falou que o diagnóstico, você não falou de nutrição. Você falou de entender o dimensionamento, de entender os espaços que você tem, né, para entender tudo isso, para depois pensar na nutrição. E tem todo esse estudo, esse entendimento, né, que eu não tinha esse raciocínio exatamente dessa forma. Achei que você iria começar falando desse planejamento nutricional, do GPS e tal, mas já falando sobre nutrição. E não é, né? Achei muito interessante. Que legal, que bom. É muito bacana. Vai se refletindo assim, né? Lógico, isso é interessante. Agora eu tenho uma pergunta, não sei se a gente sai um pouco do tema não, mas assim, para mim surgiu essa pergunta aqui, a gente falou da sua atuação, tanto dentro, né, da fábrica da The Hills e hoje junto com o produtor em muitos estados, e a gente citou aqui o Nordeste.
Eu acho que o Nordeste é a nova fronteira, né, real já da suinocultura brasileira, né? Então está expandindo muito no Nordeste. A minha pergunta é, o que a suinocultura brasileira tem para aprender com a suinocultura do Nordeste? Legal, Túlio. Assim, na minha visão, a suinocultura ali do Nordeste, ela não foi tão olhada por alguns anos, anos atrás. E coisa, 10, 5 anos, começou a olhar mais a suinocultura, muita informação foi chegando. E lá, no Nordeste, é um mercado diferente do que você tem aqui, seja em Goiás, seja em São Paulo. Você tem formas de vender seu animal diferente. Então, você tem muitos parceiros nossos, clientes nossos, que carregam o caminhão, colocam 2 suínos num lugar, 3 suínos no outro, 5... E esse é um mercado. Você faz uma rota e vai colocando o cevado ali em vários pontos, que é algo diferente, que você não é tão comum de ter em outros estados, como São Paulo, como Goiás, como Minas, que você manda para um frigorífico. Então, isso é um jeito que o pessoal arrumou também de comercializar. E outro ponto é um mercado que você tem, quando você olha para o Sul, né, grandes cooperativas, grandes produtores, por exemplo, falando um pouco do Sul, mas quando você olha para o Nordeste, você tem produtores ali de 2, 3 fêmeas, e esse animal, ele precisa comer para ele se desempenhar, né? Então, é importante que a informação chegue. Talvez o produtor ele não tenha o milho ali disponível, tão fácil disponível, mas ele tem uma mandioca. Então, com a informação, ele conseguir que chegue uma informação de qualidade para que ele possa ter o ciclo dele muito bem feito, né? Então, são algumas peculiaridades do Nordeste. Agora, tem alguns projetos grandes também, médios e grandes no Nordeste. Não, muito grandes. Tecnológicos, né? Acho que uma das grandes mais modernas que eu vi no Brasil fica hoje no Nordeste. Uma das mais modernas que eu já vi. E olha que eu já passei por, no mínimo, umas 400 granjas da minha vida em 8 países diferentes. E uma das mais modernas que eu vi, que eu presenciei, entrei, fui lá, um amigo, um colega muito querido aí da gente, foi no Nordeste. Mas é boa essa discussão, porque o Diego olhou um ponto, né? E eu não é que eu estou discordando, mas é bom discordar, porque quando a gente discorda um do outro, se todo mundo concordasse, pensasse igual, um dia todo mundo vai pro buraco, né? Então é bom discordar para a gente ir construindo um raciocínio. Na minha visão no Nordeste, eu acho que 5 coisas muito importantes aconteceram nos últimos 30 anos, tá? O primeiro ponto é a tecnificação, e aí vai aqui um elogio à Embrapa, que conseguiu desenvolver uma região importantíssima chamada Mato Piba, que é a construção e a plantação e a colheita de soja e milho em uma região que fica do oeste da Bahia, né, Mato Piba é do Maranhão, Tocantins, Pernambuco e Bahia. Do oeste da Bahia até o norte do Maranhão, onde hoje lá se encontra uma esmagadora de soja. Então, proximidade da matéria-prima é muito bom. Há 20 anos atrás, o que a gente falava de nova fronteira pecuária da suinocultura? MT. Aí vem o segundo ponto. No Nordeste, para quem não sabe, 2 das 5 maiores capitais do Brasil estão lá, que é Salvador e Fortaleza. Então tem mercado consumidor. Você tem a produção agora que se aproximou pela Embrapa e você tem quem consome. Claro que isso muda bastante a relação cultural de consumo, porque é uma região costeira e onde o consumo de peixe é muito alto, né? Então você tem que fazer trabalhos, migrações, acostumar o pessoal ao novo paladar. Mas uma coisa que me chama a atenção, hoje em Fortaleza, quando a gente viaja para atender os clientes daquela região, você encontra quase em todos os lugares alguma coisa de suíno. Uma picanha, uma costelinha, você encontra. E isso é importante, que hoje em dia eu tenho a matéria-prima próxima, que a gente está falando de coproduto. Não adianta eu quero usar o castanha, mas eu tô lá em Canguçu, não vai chegar lá de Fortaleza viável para você usar a castanha. E nesse ponto que ajudou a derrubar muito o custo de produção, né, Marcinho? De lá, exato. Porque hoje o custo de produção do Nordeste se assemelha a qualquer outro lugar. A qualquer outro lugar. E com custo pago por suíno muito bom, né? Quando você vai olhar o preço do suíno, R$1, R$2 a mais que outras bolsas. Exatamente. E aí a gente tem, eu acho que o terceiro ponto, né? E aí vai um elogio muito grande para os gaúchos aí, que
sempre sai explorando o Brasil, né? É a entrada da tradição ali do Rio Grande do Sul, e falo de tradição porque é ali a matriz, o nascimento da suinicultura nacional, dentro dessa exploração, uma coisa que eles estão acostumados e que vão levando. Então, o Nordeste hoje, você pega algumas regiões importantes do Maranhão, como Balsas, você tem uma concentração de sul-rio-grandenses ou gaúcho muito alto, que traz de si a memória ali da suinicultura. Acho que isso também é importante, o aspecto cultural de você levar. Então, a Embrapa produzindo e conseguindo trabalhar numa região nova, que é o Matopiba, está perto da fonte consumidora, né? Ter consumidor para adquirir e comprar o suíno. Você ter hoje essa transição cultural, que é importante nas regionais que a gente vê de maior produção de suíno. Você tem uma migração fora Fortaleza, que são produtores muito regionais mesmo, e que começaram na unha e estão evoluindo demais. Acho que o outro ponto é o suíno cada vez mais, na minha visão, tá, Túlio? Quando eu fui para a Europa, isso é muito claro lá já, ele é uma destinação não só provável, mas possível da indústria reciclando em si mesmo e criando um produto de biodisponibilidade muito melhor que a carne. Então, você vê na Europa, a maioria dos consumos lá é de coproduto. Sabe? É uma transição. Você precisa dar um destino. E o lixão não é o melhor destino a se dar aquilo que vence, que estraga, que foge da produção rotineira. E isso é uma chance de você usar, como a gente está falando lá, macarrão, a castanha. Como o mercado lá é grande, de concentração populacional, você tem bastante também indústria. E aí gera oportunidades. Hoje a castanha a gente falou porque é muito comum lá a produção de castanha na região. E acho que, por último, e aí é o ponto mais legal, assim, porque suíno dá dinheiro. Sabe? Simples assim. Simples assim, as pessoas viram. Pô, tem mercado, eu consigo usar algumas coisas que são regionais, produzo uma carne de altíssima qualidade, hoje alguns cortes até mais magro do que o frango, que tem uma boa aceitabilidade pela população e eu consigo ganhar dinheiro. Pô, qualquer coisa melhor que isso. Você fecha o ciclo, né? Depois dessa análise aí, pede pro pessoal do Nordeste seguir o canal e se inscrever, porque realmente, né? Eu acho que... Tô querido com eles. Porque é muito legal, né? Muito Pessoal legal. do Nordeste, avisa aí quem tem granja, granja pequena, média, grande, não tem problema nenhum. Bota aqui, dá uma comentada. Não, tem uma granja na regional. Se conhece a Derreus, ótimo. Se não conhece, liga pra gente. Entra liga em pro contato, Luan. vamos conversar. Luan, um abraço pra você, nosso querido colega. O Túlio conhece. O Diegão também tá sempre com ele lá. Luan é o próximo governador, né? Da onde? Ele é demais, né? E queria deixar esse abraço aí, o Luan, que apoiou muito. E aí poderia adicionar o sexto, né? Que é com essa migração e crescendo a demanda, você vai precisando de mais informação. E acho que o Luan foi um carreador de informação importantíssimo para o Nordeste. O Diego também estava lá fazendo uma palestra na PEC Nordeste esse ano. Acho que 4 semanas atrás. Foi? 4, 5 semanas atrás. Então, está se estruturando um pensamento tecnológico, produtivo, muito importante naquela falando região. do PEC Nordeste, uma feira fantástica, sim, Marcino, Túlio. Vale a pena conhecer vários segmentos, não só a parte de nutrição animal, mas equipamento agrícola. Então, é uma feira muito fantástica, muito grande. Será que o Guilherme Vários da Rebanho lá painéis. me chama ano que vem para ir participar? Guilhermão, abraço, Guilherme. Abraço, Guilherme. Guilherme da Rebanho, quem for da região do Ceará ali, entra em contato também. O Renato, que estava lá também, da RB Suínos, grande parceiro, grande amigo nosso. Então, um abraço aí também, Renato. E vale a pena. A feira é fantástica, assim, brilha os olhos quando você vê, porque você chega, a hora que você está chegando na feira, assim, é carro de todo lado, é gente entrando de todo lado, as salas cheias, é muito bacana, muito bacana. Que legal. É legal, né? Que bacana. Fiquei com vontade de ir. Aguardo o convite. Pronto. Eu acho que o Rafael já deu sinal pra gente. Eu queria falar muito mais. Pessoal, obrigado pela companhia. Quem nos aguardou até agora, que teve a paciência de escutar a gente, como eu falei, entre que a granja é sua aqui e dá a oportunidade da gente poder estar falando aí sobre algum meio, seja dirigindo no carro, seja na sua casa no momento de
mais descanso ou sendo dentro do horário de serviço para buscar mais informação, agradeço todo mundo que participou. Lembre do meu sonho. O sonho é grande, não é fácil. O Rafael tá ali atrás fazendo assim. E aí, a gente quer, por favor, não custa nada. Clica no sininho. Onde que eu ponho aqui, Rafa? Se inscreve no canal. Clica no sininho, se inscreve no canal e deixa um comentário. Bota aquele likeão do jeito que a gente gosta. Não é não, Diegão? Nossa, é muito bacana, cara. Poderíamos passar aqui à tarde, à noite, conversando, isso é muito importante. E vamos, né? Só o podcast termina. A gente toca o barco conversando. Jornada ainda vai avião ter. ainda para voltar, tem muito tempo. E agradecer, Túlio, muito obrigado. Marcino, novamente. obrigado, cara. Satisfação fazer parte dessa família da The Hills e do Pó de Porco, né? É a honra imensa. E a gente vê que a The Hills tem algo mais, realmente, né? A gente fala que o ambiente sempre vence. E o ambiente da The Hills é muito bacana, as pessoas que estão aqui, o time, a equipe, essa vibração. Então, muito obrigado aí. Obrigado. Diegão, suas palavras. Muito obrigado Marcino, obrigado, Túlio, pelo convite. No começo você fica nervoso, depois você vai passando. E isso é muito legal, é o que a gente faz, a gente gosta, né? Muito obrigado a todos que prestigiaram o vídeo, sigam o canal, curtam, isso é muito importante. E compartilhe. E compartilhe. Se compartilhar, chega para mais gente Isso aí. e alcança aí todo mundo que a gente quer. E talvez desperte novos suinocultores no Brasil. Fala, Com certeza. Acho que esse aqui é o ponto de virada na minha propriedade. Vamos embora, estamos aí para apoiar. Show de bola. Chique! Muito obrigado, pessoal. Fomos? Fomos. Um abraço.